eu sou Roberta Martins, gerente de conteúdo do Persono, e eu gostaria de dar as boas-vindas a você para esse webinar, onde a gente vai falar sobre os hábitos de sono do brasileiro. A Persono, junto com a MindMiners e a consultoria Unimark Longo, promoveu uma pesquisa com mais de 2.000 brasileiros para entender quais são os hábitos e como é o perfil do brasileiro sobre a questão do sono. Hoje aqui comigo eu tenho a doutora Andréia Bacelar, que é neurologista e presidente da Associação Brasileira do Sono. Eu tenho também o Carlos Azevedo, que é head de ciência de dados da Coteminas, e a Daniele Almeida, que é head de marketing da MindMinders. Então a gente vai aproveitar hoje, que é o Dia Mundial do Sono, 19 de março, para falar um pouco sobre como andam dormindo os brasileiros. Eu gostaria de começar então com a Daniele. Daniele, você pode contar para a gente um pouquinho como que é esse trabalho de pesquisa da MindMiners, como que isso é conduzido? Falar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa? Claro! Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse projeto. A MindMiners é uma empresa de tecnologia e hoje a gente oferece para o mercado o que a gente chama de uma plataforma de Human Analytics. O que isso significa? Bom, a gente combinou, então, a nossa tecnologia, pesquisa ágil, então, métodos de pesquisa ágil e dados para que a gente consiga oferecer aí para as mais diversas marcas e empresas um pouco sobre o comportamento dos seus consumidores ao longo de toda essa jornada, né, assim, de compras e hábitos. Então, hoje, para que a gente possa realizar todos esses estudos, como foi o caso aqui do estudo do Persono, nós temos um aplicativo, que é o MeSims. O aplicativo, ele é, na verdade, uma rede social de opinião e também nosso painel de respondentes. Hoje a gente tem mais de 2 milhões de usuários cadastrados aí por todo o Brasil. São pessoas que estão dentro desse app interagindo, compartilhando um pouco sobre as opiniões, sobre hábitos, comportamentos. E aí, com isso, a gente consegue conversar com essas pessoas sobre os mais diversos assuntos. Então, essa foi uma pesquisa que ela foi conduzida de forma totalmente online, né? Assim, nós estruturamos um questionário quantitativo e isso, então, foi coletado junto aos usuários desse nosso painel de respondentes, que é o MeSims, o que possibilitou que a gente falasse com pessoas dos mais diversos perfis e espalhadas aí por todas as 5 regiões do Brasil, para que a gente conseguisse ter esse diagnóstico de como que anda o sono do brasileiro. Perfeito, Daniele. Bom, você falou agora, né, sobre a representatividade dessa amostra. Então, são 2.000 pessoas em todo o Brasil que responderam à pesquisa, certo? Você pode falar um pouquinho para mim como que vocês chegam nesse público para que ele seja de fato representativo da população brasileira? Claro! Todas as vezes que a gente vai iniciar um projeto de pesquisa, a gente vai setar os nossos objetivos. Então, nesse caso, a gente precisava garantir essa representatividade. Então, o que a gente fez? A gente usa os mesmos critérios do IBGE e também o Critério Brasil para que a gente estabeleça quais que são as cotas amostrais que a gente vai utilizar, né? Então, assim, a gente dividiu essas 2.000 pessoas de acordo com essas cotas para que a gente tivesse representatividade, pensando em sexo, né? Então, mulheres e homens, faixas etárias, e aí a gente colocou, né, 18 mais, classes ABC e todas as regiões do Brasil. Então, com isso, com essa distribuição de cotas, a gente consegue garantir que, de fato, o nosso estudo está representando a população brasileira. Perfeito, Daniele, obrigada. Agora eu queria falar um pouquinho com a doutora Andréia. Doutora Andréia, 62% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que dormem bem. Porém, ao longo das respostas, muitas pessoas falaram que têm dificuldade para pegar no sono, que demoram para pegar no sono, que acordam várias vezes durante a noite. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é, do ponto de vista médico, né? O que é esse dormir bem? O que caracteriza dormir bem? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu acho que todas as pesquisas brasileiras são muito válidas, né? A gente pode ter algumas questões, talvez alguns vieses, e toda pesquisa científica a gente tem até esse momento, né, de colocar limitações de cada estudo, mas são muito válidas para a gente ter recortes a cada momento da nossa população. O que a gente vê, né, em todas essas pesquisas é que
a população, não somente brasileira, não enxerga o sono como uma necessidade fisiológica, biológica. E a queixa, quando é diurna, né? Eu estou cansado, eu estou sonolento, eu estou irritado, eu estou sem memória, eu estou sem concentração, eu estou ficando doente. As pessoas não fazem essa associação de que será que essa queixa diurna tem a ver com um sono de má qualidade ou com uma quantidade menor necessária para mim? Então, esse link não é feito. Então, quando a gente faz uma pergunta seca, você dorme bem? Durmo. Eu vou deitar, vou tentar dormir e eu durmo. E as pessoas também se acostumam com dormir mal, dormir pouco. Eu preciso dormir mais tarde, eu tenho que acordar mais cedo. A vida é assim mesmo, a vida é corrida. E isso faz com que as pessoas não atribuam essa resposta diurna inadequada, física e mental, ao sono. Então, quando a gente estratifica isso, perguntando especificamente sobre um ponto, aí a pessoa começa, realmente eu acordo mais cedo, realmente eu levanto 2 vezes à noite para ir ao banheiro, realmente. E aí a gente define que esse sono poderia ser melhor. Perfeito, doutora Andréia. E aproveitando que hoje é o Dia Mundial do Sono, né? Todos os anos existe um mote, né? Um tema principal nessa campanha que é capitaneada aí pela World Sleep Society e no Brasil pela ABS. Você poderia contar um pouquinho para a gente qual que é o tema desse ano e por que ele é tão importante? Olha, esse Dia Mundial do Sono se transformou na Semana do Sono Brasileira, né? A gente tinha que ser um pouquinho diferente, até por conta das nossas dimensões continentais, para que a gente pudesse atingir uma população maior, um número maior de pessoas com uma grande finalidade, né? Desse Dia Mundial do Sono, e essa semana é de conscientização, que chegue à casa, que cheguem às pessoas das diversas faixas etárias o que é dormir bem, qual é a importância do sono, quais são as principais dicas de um sono de qualidade, quais são os principais problemas de sono. Então, esse ano, o slogan, né, que é um slogan mundial, a gente, né, a portuguesa, quer dizer, bota para o português como Europa, cada um coloca na sua língua, a gente fala, né, na World Sleep Society com todos os países e a gente vê esses ajustes de linguagem. Então, para o Brasil ficou sono bom, futuro saudável, quer dizer, mostrando que a gente tem que se preocupar hoje com um sono bom, um sono de qualidade. Senão essa conta vai chegar e a gente vai ter que tratar por conta de ter dormido pouco ou ter dormido mal. Então, esse é o grande slogan, isso aí abrange todas as faixas etárias. Houve anos que a gente focou no idoso, anos que a gente focou no adolescente. Então, esta semana toda, né, começou dia 15 e irá até o dia 21, sendo que hoje é o dia, efetivamente, que o mundo está comemorando, celebrando, divulgando esse sono. A finalidade é que a gente leve. E há 2 anos o Brasil ganha, né, uma mensagem, um troféu honroso de uma das melhores semanas e dias do sono no mundo, mostrando que a gente está empenhado, né? São 22 regionais pelo Brasil inteiro, com profissionais que não são só médicos, né? A gente tem que entender que o sono abrange todos os profissionais de saúde, né? E na medicina propriamente dita, não é o especialista em medicina do sono. Todos os médicos devem e precisam perguntar para o seu paciente como está esse sono, porque dormir mal vai respingar, vai gerar queixas nos diversos sistemas do corpo. Então, todos os médicos estão envolvidos também
nessa Semana do Sono. Perfeito, doutora Andréia, muito bom. Ainda falando então, né, um pouquinho sobre o começo dessa pesquisa, a iniciativa, a Daniele contou para a gente sobre a metodologia e como é que foi feito esse trabalho e essa amostra, mas eu queria entender com você, Carlos, como head de dados da Coteminas, qual que foi a motivação para fazer essa pesquisa? Por que fazer uma pesquisa e perguntar para os brasileiros como vai o sono deles? Claro, Roberta. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que é uma questão de responsabilidade, né? Eu creio que nós, enquanto sociedade, temos essa missão de dar nossa contribuição. A Coteminas é uma empresa com grande tradição no segmento de sono, então a gente sempre vendeu, né, produtos para a cama, das pessoas, para o quarto, e a gente entende que a gente tem a nossa parcela de responsabilidade nesse trabalho de conscientização que a doutora Andréia tem feito de uma forma maravilhosa, né? Engajando os médicos, toda a classe média, médica junto também à Associação Brasileira de Sono, mas a gente entende que essa responsabilidade é compartilhada, né, com outros segmentos, né, o segmento empresarial, o segmento educacional, os nossos governantes. Então, todos temos que fazer a nossa parte. Então, a gente vê uma oportunidade de, por meio da pesquisa, gerar essa conversa, né, para que essa conversa aconteça, né, e se a gente está juntos, né, enfrentando esse problema, né, que é essa epidemia da falta de um sono de qualidade que afeta a gente de inúmeras maneiras, né, a gente tem que se unir e levar a informação às pessoas. A gente precisa entender quais são os problemas. Por meio da pesquisa que a gente conduziu em parceria com a Unimark e com a MindMiners, a gente descobriu vários comportamentos, vários padrões, diferenças, né, nas diversas classes sociais, diferenças em faixas etárias, por gênero também, que são importantes para a gente entender o que é que a gente precisa fazer como companhia também, por meio da nossa iniciativa do projeto Persono, para ajudar essas pessoas de forma específica, né, para realmente fazer tudo que tiver ao nosso alcance, seja na melhoria de produtos e serviços, seja na nossa comunicação específica, né, numa linguagem que fale realmente com as pessoas e os problemas específicos que diversos segmentos da população vêm relatando, para que a gente atinja esse objetivo de conscientização, de mudança efetiva de hábito. Perfeito. Você falou um pouquinho sobre produtos e serviços, né? Você acredita que ter esse tipo de informação ajuda, né, uma indústria, por exemplo, como a Coteminas, que tem uma tradição aí de produzir produtos para a cama, produtos para o sono, a produzir e pensar em produtos e serviços que possam ajudar as pessoas nesse sentido de ter uma melhor qualidade do sono? Sem dúvida, Roberto, é algo essencial, né? Quando a gente analisa os dados da pesquisa e a gente, por exemplo, entende que existem diferenças de hábitos, por exemplo, existem certos segmentos da sociedade que tendem a tentar compensar, né, a falta de sono durante a semana, durante dias corridos de trabalho e hábitos e rotinas talvez não muito saudáveis, né? No fim de semana, e a gente entende quem é essa parcela da população, a gente tem condições de passar uma mensagem direcionada e de desenhar produtos e serviços direcionados para esse público, né, para que durante a semana essas pessoas encontrem um melhor equilíbrio na rotina, seja na rotina entre trabalho e vida pessoal, seja na rotina de exercícios físicos, né? Muita gente sacrifica a noite de sono fazendo exercícios físicos, academia até tarde da noite, e existem várias consequências, né, com essas decisões, né, para que as pessoas diminuam essa tendência de achar que podem simplesmente compensar tudo aquilo que elas negligenciaram ao longo da semana nos fins de semana. Isso só para citar um exemplo, mas tem vários outros exemplos que, por meio da pesquisa, a gente entende comportamentos específicos e fica em melhores condições de melhorar os nossos produtos, de nos comunicarmos com esses grupos de pessoas e de melhorar as nossas tecnologias, né, para que dentro de cada objetivo específico de cada um, as pessoas consigam melhorar, né? Perfeito, Carlos, obrigada.
A gente vive agora nesse contexto da pandemia, muitas pessoas, né, deixando de ir ao escritório, trabalhando em home office, então a gente tem visto uma certa flexibilização da forma como se enxerga o trabalho em alguns segmentos, e um dos pontos que a gente encontrou na pesquisa é que em todas as camadas houve posições favoráveis com relação a horários de trabalho mais flexíveis. Então eu queria conversar com a doutora Andréa agora para a gente falar um pouquinho sobre essas diferenças, né? Algumas pessoas se sentem bem acordando cedo, outras pessoas vão ter dificuldade para acordar cedo, porém, quando a gente tem um único horário comercial, ele acaba privilegiando só alguma camada aí da população. Então, doutora André, se você puder explicar para a gente, né, o que são esses diferentes perfis, né, os chamados cronotipos, e o que pode ser feito, né, até como sociedade, para que a gente consiga que as pessoas tenham o seu melhor desempenho, pensando na questão de flexibilização, de horários de trabalho, enfim, como que a gente torna essa relação mais saudável e mais produtiva para todos? Esse tema é extremamente importante porque isso foca em saúde. A gente não está falando de doença, de problema. A gente está falando do que nós podemos otimizar na nossa vida para que a gente efetivamente viva de uma maneira saudável, com o nosso melhor potencial nas diversas esferas. Então, primeira coisa é que o nosso tempo de sono, ele varia com a faixa etária. Então, a gente não tem que dormir 8 horas de sono, é isso, e definitivamente isso não tem uma flexibilização. E crianças, adolescentes precisam de mais do que 8 horas de sono. O idoso talvez precise de menos de 8 horas de sono. E existem populações, nichos, que vão precisar de um pouco menos ou um pouco mais ali na vida adulta. Então, a primeira coisa é tentar se analisar em finais de semana, agora na própria pandemia, que ficamos em casa, no momento de férias. Nossa, o meu tempo de sono é esse. Com esse número de horas eu fico bem. Primeira questão é essa. Segunda questão, horário de dormir. Na grande maioria das vezes, a gente tem rótulos, obrigatoriedades. Tenho que entrar na escola às 7 horas da manhã. Isso é um crime com a criança, ou principalmente com o adolescente, que precisa de um tempo maior de sono, e aí entra nesta palavra que você falou, cronotipo. O que é isso? Isso parte da nossa genética, do nosso DNA. Lá dentro, a gente nasce com uma sequência de genes que vão garantir uma preferência de ser matutino, ou seja, prefiro despertar cedo, e vai anoitecendo, a minha energia vai acabando e eu vou ter sono. Vespertinos, prefiro mais à noite, começo a acender, a funcionar, a criar quando vai escurecendo e vou dormir um pouco mais tarde. E com isto, precisarei despertar mais tarde, respeitando aquele tempo total de sono. Os intermediários, que estão ali no meio, que são a maioria, e os extremos da curva, quer dizer, aquele que só quer dormir 3, 4 horas da manhã ou aquela que 7, 8 horas da noite está com sono. Então, a gente tem isso. Isso não é doença, isso é preferência. Só que horário comercial, horário de estudo, aí eu não estou falando só adolescente, imagine numa escola, né? Hoje a gente está vivendo essa problemática da pandemia, volta, não volta, vai ser híbrido, não vai. Como funciona isso para o servente, para o professor, para o diretor, para o coordenador, para o inspetor? Todo esse grupo também tem que despertar cedo para estar em sala na escola às 7 horas da manhã. Isso implica em despertar, às vezes, 5 horas da manhã. Se a gente está indo contra um ritmo biológico, eu estou sempre indo contra a corrente. Não significa dizer que o nosso corpo não se adeque, não se adapte àquilo. Só que essa disciplina tem que funcionar todos os dias. Quer dizer, o sol nasce e o sol se põe
todos os dias, feriado, dia santo, final de semana. Então, a gente tem que respeitar isso. Se, de repente, como o Carlos muito bem falou, durante a semana eu adoto um horário de dormir, e aí no final de semana eu adoto outro, porque eu vou estender a manhã inteira de sono, ou eu vou passar a madrugada acordado, porque eu tenho eventos sociais. Quer dizer, o nosso corpo não sabe que é sábado, o nosso corpo entende. É noite, estou produzindo hormônios e neurotransmissores que vão promover sono, e vai acordando, o sol vai nascendo, eu vou ter hormônios de alerta. Então, a gente está indo contra a corrente para começar depois uma nova semana. Como é que dorme domingo à noite, 10, 11 horas da noite, se eu despertei 11, meio-dia no domingo? Então, isso é uma situação que a gente precisa obedecer. E na pandemia, Roberta, isso aconteceu seriamente para alguns e prazerosamente para outros. Por quê? Bom, eu pude dormir até mais tarde, porque eu não tenho que levar filho na escola, porque eu não tenho que pegar engarrafamento, porque eu não tenho esse ato até chegar no meu horário de trabalho e de aula. Ótimo. Então, eu consegui me entender e consegui dormir um pouco mais. Para outros, que o grande sincronizador era o sol, eram os despertadores, eram os horários regrados, e a gente perdeu esses sinalizadores externos, e ainda tem já algum problema de sono, que a gente não está falando que 15% da população tinha insônia. Hoje, a ideia é que mais do que dobrou depois da pandemia. 30% da população para de respirar à noite, tem apneia do sono. Com o sobrepeso da pandemia, isso provavelmente também agravou, fora os outros transtornos de sono. Então, nessa população que já sofria, a pandemia agravou mais ainda esse sono. Então, a gente está vivendo uma situação muito grave, muito crítica, e que a gente precisa dessa atenção. Eu acho muito importante, não somente profissionais de saúde, mas educadores estarem atentos e preocupados a isso. Governantes, né? A gente tem algumas sessões tentando melhorar algumas questões, horário escolar, por exemplo, a gente tenta, a Associação Brasileira do Sono tenta isso, e agora ter esses aliados, né, essas empresas, essas indústrias, para nós é muito, muito maravilhoso, né? Essa conscientização em massa, a gente difundir essa informação, é cada vez mais importante isso para a população. Perfeito, doutora Andréa. Falando ainda sobre essa questão, né, de diferenças biológicas. Um ponto que a gente observou na pesquisa é que mulheres se queixam mais de acordar várias vezes durante a noite, enquanto que os homens, eles admitiram em maior quantidade que roncam. Existe de fato esse tipo de diferença? No seu dia a dia, né, no consultório, atendendo, você percebe que as queixas são diferentes entre homens e mulheres? O tipo de abordagem também varia para homens e mulheres? Como é que funciona? Em termos de experiência pessoal, eu tenho até um quadro na minha sala de espera, que é o homem roncando e a mulher com o travesseiro embaixo do braço saindo do quarto na madrugada. Então, isto realmente existe. E aí, quando a gente passa para as evidências científicas, é um fato de que homem ronca mais e tem mais apneia nesse nicho de 40 e 60 anos, 2 a 3 para 1, 2 a 3 homens para uma mulher. Quando a gente chega ali nos 60 anos, a mulher já na menopausa, esses índices se equiparam, né? Porque o hormônio sexual feminino protege a mulher do ronco e da apneia, e ela para de produzir, então ela começa a se equiparar a também ter problemas respiratórios do sono. Quanto à questão de fragmentação de sono, de acordar de madrugada e não conseguir mais dormir, né? A insônia de manutenção, essa prevalência também é maior na mulher comparada ao homem, quer dizer, a gente inverte esse cenário quando a gente fala no gênero feminino. E por quê? Existe um componente social,
existe um componente também genético e existe um componente de comorbidades, quer dizer, a mulher também tem mais transtornos de ansiedade, a mulher tem mais transtornos de humor, né, depressão, questões emocionais, e a gente tem esse binômio, insônia e transtornos mentais em geral, gerando uma prevalência maior de fragmentação de sono. Então, a mulher acaba tendo, por conta de inúmeras jornadas, né, por mais que hoje o homem entre mais na vida doméstica, não tem jeito, né? A maternidade está aí, né? A mulher está com seu filho, está preocupada com seu filho, alimenta o seu filho, se preocupa com o filho, chega a casa depois do trabalho, que ela passou a ir para o trabalho também, quer dizer, as jornadas estão semelhantes, sem prejuízo das funções domésticas. Eu acho que os homens estão se esforçando, eu acho que eles estão tentando chegar lá, mas ainda existe uma grande diferença e essa sobrecarga acaba acontecendo no gênero feminino, sim. Daniele, né, trazendo um pouco mais então para a questão da pesquisa e da MindMiners, a gente observa que existe essa diferença de respostas, né, entre homens e mulheres, entre os diferentes gêneros, e também em alguns casos da questão regional, né? Num país continental como o Brasil, é comum em outras pesquisas que vocês fazem de hábitos, de comportamento, identificar esse tipo de diferença por gênero e também por região do país? Sim, Roberta, na verdade o que a gente até sempre compartilha com os nossos clientes é essa visão, né? Assim, pensando numa pesquisa feita em nível Brasil, é muito difícil a gente olhar para esses dados e assumir só, né, assim, esse dado global. Então, a gente sempre busca ir a fundo para comparar um pouco essas respostas, então, entre homens e mulheres, entre diferentes faixas etárias, por região e também por classe social. Então, esse é um exercício, né, que é comum e que deve ser feito em toda a pesquisa, e que foi um pouquinho que a gente fez com essa pesquisa sobre a qualidade do sono. E aí só um ponto de atenção aqui, né, que como a gente tem essas cotas de amostra para que a gente tenha a representatividade da população, a gente não pode olhar para o dado puro, né? Então eu sempre tenho que colocar o peso que de fato aquele grupo ali representa para eu entender se existe mesmo uma diferença estatística ou não, né? Então tudo que a gente está trazendo aqui como uma diferença é porque a gente aplicou esse teste de fato, né? Assim, ele existia. Mas é muito comum, é lógico que sempre vai depender, né, assim, do que a gente está estudando, mas principalmente quando a gente olha para questões comportamentais, de fato acontece bastante essa diferença. Perfeito. Bom, eu vou falar agora, né, na sequência, sobre 2 números bastante impressionantes da pesquisa. O primeiro deles é o que diz respeito à questão de segurança no trânsito. 17% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que em algum momento já dormiram, já cochilaram ao volante. Então, Carlos, né, eu entendo que vocês na Coteminas têm conduzido e lido e se aprofundado muito nessa questão de pesquisas sobre o sono, de informações sobre o sono, não só no Brasil, mas também a nível global. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, para além desses números, desse número especificamente, existem outros números que têm impressionado você, que têm se destacado pela gravidade da privação do sono, das consequências que ela traz para a sociedade e para o indivíduo? Sim, Roberta, é um tema realmente estarrecedor, né, quando a gente percebe que é um fato de que causas, né, de acidentes fatais devido à sonolência no trânsito já superam os acidentes causados ou associados por direção embriagada, né, ou sob a influência de drogas. Então, algo que eu fiquei muito chocado quando eu vi pesquisas comentando esse fato, porque a gente tende a legislar bastante, né? O Código Brasileiro de Trânsito ele é bem rígido, né, a quem dirige alcoolizado, mas não há praticamente iniciativas de testar se as pessoas estão sonolentas ou não,
né? E então o mundo, né, tem acordado para esse problema, tem diversas pesquisas estudando essa associação entre sonolência e direção e acidentes, né, autorreportados. Uma pesquisa recente, né, que eu me deparei, tentou buscar essa associação entre a duração da jornada, né, de direção e o cronotipo também dos motoristas, e tem várias pesquisas já reportando essa correlação. Então, o que provavelmente acontece é que muitos motoristas noturno têm o cronotipo matutino e talvez eles não deveriam estar seguindo aquele turno. Talvez um outro conjunto de motoristas fosse mais adequado, né, para realizar transportes de madrugada. Mas é curioso que a nossa legislação ela discorre, né, sobre a duração máxima que uma pessoa conseguiria ou deveria dirigir, e que ela deveria rotacionar e fazer as paradas para repouso, etc., mas a gente não fala nada sobre essa questão de testar se realmente a pessoa está bem descansada, porque tem um certo nível de privação de sono, que o nível de atenção e o tempo de resposta, né, ali, que muitas vezes é necessário para evitar um acidente fatal, e crucial para a segurança das pessoas, né, na estrada, fica completamente prejudicada por esse sacrifício, esse número menor de horas de sono, e as pessoas deveriam ser testadas antes de fazer essas longas jornadas, e, no entanto, não são. Então, a gente está atento a esse problema e a gente gostaria de fazer algo a respeito por meio de conscientização também para esse público. Bacana. Bom, um outro número bastante assustador da pesquisa é sobre o uso de celular na cama. 78% das pessoas que responderam confirmaram que sim, elas levam o celular para a cama, elas dormem ali com o celular ao lado. Então, eu queria perguntar para você, doutora Andréia, quais que são os danos que esse hábito pode trazer para a saúde, para a qualidade do sono, né? Porque às vezes, é só hoje, é só uma noite, depois isso vai virando um hábito. E qual que é o impacto disso? Roberta, posso complementar um pouquinho dos motoristas? Por favor, claro. Carlos, eu acho muito interessante essa sua abordagem. E existem dados já antigos da Sleep Foundation mostrando que 1 em cada 4 motoristas dirigem com sono. Então, se para no sinal ali 4 carros, 1 está sonolento. Então, olha esse impacto, como isso, quando são perguntados para motoristas profissionais se ele já cochilou, é lógico que existe uma pressão e um medo, uma preocupação, né? Imagina eu falando, eu já cochilei. Bom, então eu vou ser demitido porque eu falei isso. Mas se perguntado, você conhece algum motorista, algum amigo, algum motorista profissional que já disse que cochilou? Mais de 50% dos motoristas disseram que conhecem. Então, para que a gente veja a gravidade desta questão, né? Quando a gente coloca ali, primeira causa de morte ou de acidente de trânsito é a imprudência, enfim, são as estradas, etc. Segunda causa, o álcool. E a terceira causa, a sonolência. Só que da segunda para a terceira, a diferença é mínima. Então, as campanhas, né, de lei seca são imensas, mas a campanha de, olha só, você está sonolento, você virou à noite, existe uma pesquisa mostrando a alcoolemia, né, de 2 copos de cerveja, que era 0,08, que era aceito anteriormente, hoje é álcool zero, mas existia um limite de aceitação. Quando existia esse limite, uma pessoa que tenha virado à noite, pega o carro para dirigir, esse grau de atenção seria maior do que essa aceitação do álcool anteriormente. Então, é muito mais grave. E quantas pessoas ingeriram bebida alcoólica e quantas pessoas estão sonolentas dirigindo? É muito maior. Então, a gente precisa
também ter campanhas em massa, né? A Associação Brasileira do Sono também tem essa preocupação das pessoas entenderem, não dormir bem, estou dirigindo, sou motorista profissional, quanto tempo eu posso dirigir e eu tenho que parar? Existem alguns aplicativos, alguns instrumentos tentando avaliar pelo número de piscadas do motorista, que avisando, né, porque ele está com a piscada mais lenta, que isso seria um indício de que ele deveria parar, ou em postos nas estradas, com uma sala com mais de 10 mil lux, porque a luz, e aí, emendando na sua segunda pergunta, Roberta, a luz aumenta o alerta e minimiza o sono, é verdade. E aí a gente vem para as luzes das telas, dos celulares, dos smartphones. É lógico que isso impacta. Né? No momento em que eu vou dormir, a gente está desacelerando. Né? O nosso cérebro ele precisa entender. É noite, está escuro, eu tenho que ter menos inputs, eu tenho que ter menos atrativos para que o meu cérebro desacelere, as conexões, as sinapses nervosas diminuam. Se eu estou com o telefone, eu estou numa rede social, estou vendo uma notícia, eu estou conversando, alguém me mandou uma mensagem. Quem é? Qual é essa mensagem? É urgente? Eu preciso responder? Quer dizer, eu tenho áreas cerebrais que vão ser estimuladas no momento em que o celular vibra. E depois eu boto essa luz próximo à minha retina, essa luz de frequência azul, né, que é uma frequência de onda que estimula lá o nosso marcapasso interno, né, que a gente tem, um núcleo, que ele vai diretamente na glândula dizer, olha, é dia, né, tem luz, é dia, não produza melatonina, que é o hormônio que promove sono. Então, se a gente fica nessa penumbra, né, a gente não toma sol de manhã, porque não posso sair, porque estamos confinados, etc. E à noite, mais luz, é para acordar ou é para dormir? É para botar para dormir, o nosso cérebro se confunde. Só que isso reiteradamente acontecendo, todos os períodos de noite. E aí os adolescentes ainda fazem o seguinte, apagam a luz para dizer para os pais, olha, estou dormindo. E estão com a tela com a luminosidade. Quando a gente diminui a luminosidade, a nossa pupila tende a dilatar. E aí a gente coloca essa luz azul entrando mais luz ainda, dizendo, olha, acorde, é dia, não posso promover sono. Então, isso é um grande erro. A gente precisa entender que nosso corpo e nossa mente precisam se refazer. A gente não bota o celular para carregar, porque senão acaba a bateria. A gente precisa carregar. E se carregar significa dormir. Dormir eu vou fazer um mecanismo anabólico, eu vou produzir hormônios, eu vou excretar toxinas, coisas que a gente produziu durante o dia, eu vou concentrar energia para o dia seguinte, eu vou consolidar a minha memória, eu vou amadurecer o sistema nervoso central, porque isso tudo é o sono que faz. Então, a gente precisa dele. Não podemos ir contra a corrente. E aí, uma das dicas é essa, não levar celular para a cama. E a ABS fez uma pesquisa perguntando sobre isso, e aí perguntando o que você sabe que interfere negativamente no sono. E todos sabem, a grande maioria das pessoas disse lá nessa pesquisa que televisão, celular, computador, as pessoas sabem que isso, de alguma maneira, eles podem não saber explicar o mecanismo, mas que isso interfere no sono, eles sabem. A questão é esse hábito, né? O comportamento. Mudar comportamento é muito difícil. As pessoas que me procuram no consultório, Roberto, eles querem um remédio para dormir e um remédio para acordar e funcionar muito bem durante o dia. Quando a gente começa a perguntar e fala do hábito, e fala que essa rotina está errada,
ele precisa modificar, aí isso dá muito trabalho, isso eu não quero fazer. E é isso que a gente precisa conscientizar a nossa população. Bacana, doutora Andréa. Bom, você comentou que, né, as pessoas sabem que faz mal, mas elas continuam usando. Será que isso se dá justamente porque as pessoas sabem que prejudica o sono, mas elas não têm real noção da importância do sono para evitar problemas futuros, para evitar problemas agora, ou mesmo por uma lógica imediatista, né? Como você comentou, ele quer tomar um remédio e resolver o problema, não quer mudar hábitos, porque é algo que toma mais tempo, que exige mais dedicação. Então, essa lógica imediatista e essa falta de enxergar o que o sono pode trazer, ou o que a privação do sono pode acarretar de danos, é o que faz com que as pessoas continuem insistindo nesses hábitos nocivos? Eu acho que aquela ideia de, quando a gente faz um diário, a gente nota efetivamente quantas vezes a gente faz aquilo ou a gente tem aquela manifestação. Eu vejo isso, por exemplo, pessoas que têm dor de cabeça. Aí eu pergunto no consultório, quantas vezes na semana ou no mês? As pessoas subestimam. Quando a gente bota um diário, ela, nossa, eu não tinha noção de quantos analgésicos eu tomava para dor de cabeça no mês. Quando eu fiz um diário, eu vi. A mesma questão, não, mas não é sempre que eu uso o telefone, não é sempre que eu fico no telefone, não são tantas horas assim que eu fico no telefone. E aí as pessoas se surpreendem quando a gente faz um diário de sono, para ver o que você está fazendo na última hora antes de dormir. Aí, nossa, realmente eu estou no telefone. E aquela questão daquela pergunta inicial, também não fazem a associação. Eu estou cansado, eu estou irritado, minha pressão está alta, eu não consigo perder peso, eu estou gripado várias vezes. Isso é porque eu estou dormindo mal? Não, as pessoas não acham. Elas acham que elas estão com pressão alta porque meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, então eu herdei isso. E não que a hipertensão tenha a ver com um sono de má qualidade. Então, essa associação que ainda falta. Eu acho que as pessoas já estão começando a se conscientizar que o sono é importante, é falado que o sono é importante, é falado que eu não posso usar o telefone antes de dormir, eu estou sabendo disso. Mas o quanto que eu uso e o quanto que efetivamente isso impacta na minha vida, ainda falta um pouquinho da gente explicar isso para a população. Ao longo da sua carreira, né, na medicina, e especificamente olhando para questões do sono, na neurologia, você observa que tem aumentado essa questão, o nível de consciência das pessoas, essa conscientização está maior, as pessoas têm procurado mais médico para falar sobre sono, porque uma coisa que a gente observa na pesquisa também é que as pessoas muitas vezes, na imensa maioria dos casos, né, elas não consideram que um problema com sono seja algo grave o suficiente para procurar um médico. Isso tem mudado? A gente pode ter uma perspectiva otimista para o futuro? Roberta, eu acho que sim. Primeiro, eu sou otimista por natureza, mas a gente nota isso. Quando eu comecei a fazer sono há 20 anos, que eu falava assim, olha, você tem que fazer um exame chamado polissonografia, você tem que dormir no laboratório de sono. Eu tenho que dormir fora de casa? Como assim? Que exame é esse? Hoje, o que eu chego no meu consultório? Doutora, eu queria fazer, ou eu falo aquele exame do sono, ou falo, queria fazer a polissonografia porque eu acho que eu paro de respirar, porque eu quero estudar o meu sono, porque eu já soube que esse é um exame importante. Então, de alguma maneira, esse tempo, isso mudou. Alguma conscientização, são através das mídias, são através dos médicos, a questão da própria medicina. 4 especialidades médicas poderiam se tornar especialistas em medicina do sono. Hoje entraram 2 especialidades muito grandiosas, clínica médica, que é do generalista, e pediatria, também generalista da criança. Hoje, a gente passou muitos anos, uns 10 anos, fazendo simpósios, aulas, palestras para os não especialistas, para que eles começassem a abordar na história, na conversa com os pacientes, sobre sono. Eu acho que a pandemia deu uma acelerada nisso.
Porque como os problemas de sono hoje são muito graves, são explícitos, os próprios pacientes chegam no ginecologista, no clínico geral, no geriatra, no ortopedista, dizendo: doutor, meu sono está péssimo, eu estou dormindo muito mal, eu estou sonolento durante o dia, eu não estou mais rendendo o que eu rendia. Então, acaba fomentando a própria necessidade do não especialista em se atualizar também em sono. Então, a gente tem a via de mão dupla. O paciente entendendo um pouco mais da importância do sono, ainda está longe, mas isso já melhorou muito. O paciente sabendo que o sono é importante, o médico não especialista sabendo que ele precisa perguntar para o seu paciente sobre sono, ele pode até não entender muito, não tratar especificamente, não saber interpretar um exame de polissonografia, mas no momento em que existe esse link, ele busca ajuda, ele pergunta, ele liga, ele encaminha. Então, eu acho que a tendência, se a gente fosse projetar daqui a 10 anos, eu acho que daqui a 10 anos o sono não será uma especialidade. Todo médico terá que saber sobre sono. Essa é a minha, pelo menos a minha intenção, é que isso efetivamente aconteça. Ótimo, doutora Andréia. Carlos, a gente falou aqui com a doutora Andréia, né, sobre essa questão da conscientização, das pessoas entenderem a importância do sono para elas, a importância de todos dormirem bem, né, para a nossa sociedade de um modo geral. E a Coteminas, por meio do Persono, tem feito aí uma série de iniciativas ligadas a essa questão de conscientização da população sobre sono. Você pode contar um pouco para a gente, né, quais são os planos, o que vem por aí, né, o que se está pensando em fazer do lado da Coteminas para falar e para trazer esse tema para o debate? Claro, Roberta. Em primeiro lugar, dizer que a gente vai continuar unidos, né, com todo o ecossistema que está interessado nesse tema. Então, a gente não vai fazer nada isolado, né? A gente vai sempre envolver todas as pessoas que desejam, né, que têm esses sonhos de, por exemplo, todo médico conseguir falar sobre sono, incluir isso nas conversas com os pacientes. Então, a gente tem trabalhado em produção de conteúdo para documentários, com vídeo, com áudios, para que as pessoas tenham acesso à opinião dos especialistas, para que elas tenham acesso também a exemplos, né, de pessoas que conseguiram superar dificuldades com seu próprio sono e se espelhem ali e vejam que é possível, sim, né, por meio de conscientização de uma ação responsável, transformar, né, a própria rotina e melhorar de vida. A gente vai investir também em educação à distância, então é uma frente para a gente super importante. Nós queremos, por meio desse ecossistema, né, até contribuir na formação de pessoas que saibam falar sobre sono. Então, a população brasileira é muito carente, né? Então, quando ela vai numa loja de colchão ou numa loja de artigos para o lar, seria super legal que ela tivesse acesso a materiais, a folders informativos, ou que as pessoas que são ambientadas com esse tipo de produto conseguissem fornecer uma cartilha básica, né, e conseguir disseminar melhor essa informação, né? Então, a gente tem esse tipo de iniciativa e a gente trabalha também com tecnologia, né? A gente enxerga a tecnologia como meio, né, não como fim, então como meio de gerar essa conscientização e gerar essa mudança de comportamento, que, como a doutora comentou, é super difícil. Tá? É algo complicado, porque muitas vezes as pessoas, na tentativa de melhorar a sua rotina, elas instalam aplicativos ou buscam tecnologias que possam ajudá-las, mas às vezes isso cria uma ansiedade sobre o próprio desempenho, né? E acaba atrapalhando, e ela está lá também com a luz azul na cara antes de dormir, ansiosa, querendo saber se ela vai conseguir dormir bem ou não à noite. Então, é uma questão, a tecnologia para ajudar mudança de comportamento sobre o sono é algo que a gente vai trabalhar, a gente tem pesquisado, e a gente acredita numa linha sem fricção,
né, numa linha em que, de fato, a tecnologia esteja transparente e invisível, né, para remover essa fricção, remover essa ansiedade, para que a pessoa consiga ter os benefícios de ter um diário do sono, ter os benefícios de ter um monitoramento da sua noite de sono, sem precisar ficar obcecado com aquilo e acabar atrapalhando o seu desenvolvimento, né? Então, a gente tem muitas iniciativas que a gente está trabalhando e vamos anunciar todas em muito breve, por meio dessa série de webinários e de outros canais de divulgação, né? Como o nosso Instagram, o nosso blog também. Então, eu peço aí a todos que acompanham o Persona para permanecerem antenados, porque vai vir muita coisa boa para vários tipos de público, independente de quem você seja, a gente vai produzir um conteúdo que vai ressoar com você e que vai te ajudar nessa missão, né, de melhorar de vida por meio de uma responsabilidade maior com o seu próprio sono. Bom, eu queria agradecer, então, aos nossos convidados, né? Foi muito bom a gente ter essa troca aqui, né? Entender como que o brasileiro se comporta, como que ele dorme, qual que seria, né, aqui a importância da participação da doutora Andréa para falar um pouco do ponto de vista médico, né, do que seria o ideal, né? Hoje, uma data super importante, o Dia Mundial do Sono, né? Um dia em que o mundo todo vai estar olhando e discutindo essa questão sobre o sono, sobre a importância do sono. Então, se você gostou desse webinar, você pode se inscrever aqui no canal do Persona no YouTube, ali no sininho, para receber as notificações de novos webinários, de novos vídeos. A gente tem o blog também do Persona, no persona.com.br/insights, sempre com conteúdos um pouco mais aprofundados sobre a questão do sono, sobre distúrbios, sobre bons hábitos, enfim. E também, se você quiser um conteúdo um pouco mais rápido, mais leve, pode seguir o Persona no Instagram, no @Persona. Então, gostaria de agradecer a audiência de vocês e gostaria de agradecer aqui aos meus convidados, doutora Andréa, Daniele, Carlos, muito obrigada por estarem com a gente, né, nesse movimento positivo que quer resgatar a importância do sono para a população. Muito obrigada.